Obrigada, Sr. Presidente. É inaceitável o caminho que os responsáveis da União Europeia estão a trilhar de intensificação da exploração dos trabalhadores, de novas medidas antissociais que agravam desigualdades, aumentam o desemprego, a precariedade do emprego, a pobreza e a exclusão social, sempre ao serviço dos grupos económicos e financeiros da União Europeia, cujos lucros não cessam de aumentar. Com o pretexto da crise, querem impor aos países de economia mais frágil um novo garrote, transformando de facto Estados soberanos em meros protetorados, com a condicionalidade que estabelecem para a dita aplicação do mecanismo europeu de estabilidade. Por isso, os trabalhadores, as populações estão a opor-se a tais medidas, como aconteceu no passado sábado em Portugal, na manifestação onde participaram mais de 300 mil pessoas, e hoje no Parlamento português, onde a maioria dos deputados certamente fará o mesmo ao quarto pacote de austeridade. Mas queremos também aqui, Sr. Presidente, dizer não aos bombardeamentos que a Força Internacional está a realizar na Líbia, tal como dizemos não à repressão contra as populações em luta em todos os países da região, incluindo Líbia, Bahrein e Iémen. Preocupa-nos seriamente a situação humanitária dos refugiados, dos que fogem das guerras, dos conflitos armados, da fome, da exploração, da miséria, das mulheres e crianças vítimas do tráfico de seres humanos. A solidariedade para com estas pessoas é uma questão central que exige medidas concretas, seja para apoiar os refugiados, seja para apoiar os países que são mais procurados pela sua proximidade geográfica. Os recentes conflitos nos países do Norte da África, que se somam às guerras no Médio Oriente, vieram a agravar uma situação que já era muito difícil. Assim, impõe-se que haja medidas eficazes e urgentes para reinstalar refugiados, para os acolher com a dignidade que merecem. Não se pode continuar à espera de decisões que tardam, enquanto milhares de pessoas batem diariamente à nossa porta e não conseguem a resposta que têm direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sabendo-se que o atual regime do sistema de preferências pautais generalizadas expira no final deste ano, é importante, como já aqui foi referido, que a Comissão apresente a sua nova proposta de revisão global do sistema a tempo e horas. Agora estamos apenas a tratar da extensão necessária para assegurar a certeza jurídica e para garantir os interesses mútuos. Mas a importância deste tema, seja para países em vias de desenvolvimento, seja também para os Estados-membros da União Europeia, sobretudo aqueles de economias mais frágeis, cujos interesses industriais, agrícolas ou sociais nem sempre são acautelados nos acordos de comércio internacional que a Comissão Europeia promove, importa então que haja sobre isto um debate de fundo para ter em conta todas as vertentes, todas as consequências e todos os impactos possíveis deste sistema num futuro regulamento, cuja proposta deve chegar aqui ao Parlamento o mais rápido possível. Muito obrigada. As políticas da União Europeia estão a pôr em causa direitos sociais e laborais, o que provoca protestos e lutas. Foi o que aconteceu no passado fim de semana em Portugal. Cerca de 300 mil trabalhadores e trabalhadoras aderiram à manifestação promovida pela CGTP. Foi um mar de gente, de indignação e de revolta que inundou as ruas de Lisboa, vindos dos mais diversos pontos de Portugal. Foi uma resposta nacional de luta organizada que demonstra que os trabalhadores, as mulheres, jovens e reformados estão cansados de serem vítimas das políticas ditadas pelos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros nacionais e europeus, que estão determinados a lutar por outra política onde a crise não seja um pretexto para mais desemprego, maior precariedade do trabalho, mais congelamento de salários e reformas ou de novos cortes nos baixos rendimentos e apoios sociais, aumentos de preços ou de impostos para quem vive dos rendimentos do seu trabalho. Foi um não aos PECs e às políticas capitalistas que a União Europeia e os governos têm promovido, sem nunca beliscar o capital, facilitando que aumentem ganhos e lucros
é uma luta que conta com a nossa solidariedade combativa e empenhada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um importante relatório que propõe uma nova abordagem política global contra a violência baseada no género, com medidas concretas, incluindo designadamente procedimentos penais de prevenção, também ações de prevenção e de proteção, chamando a atenção para a necessidade de se garantirem condições de emancipação das mulheres, combatendo, portanto, o trabalho precário, o desemprego, a pobreza, para que as mulheres possam escolher livremente a sua forma de vida, o que, infelizmente, hoje não acontece e as obriga muitas vezes a situações de dependência, incluindo a prostituição ou incluindo a sujeição a atos de violência doméstica que, de outra forma, seriam insuportáveis para essas mulheres. Por isso, é tempo de passar das palavras aos atos para pôr fim a esta violência, que é sem dúvida uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos. Não se pode continuar a admitir esta violência específica do género, que tem também um forte impacto negativo nas crianças e que se tende a agravar em épocas de crise económica e social. E daí o nosso apelo à Comissão para que haja quanto antes, mas também aos Estados-membros, para que tomem medidas concretas na defesa dos direitos das mulheres e contra a violência. Problemas da imigração, se impõe apoiar o desenvolvimento dos países de origem dos imigrantes, sem ingerências externas, mas com ações concretas de solidariedade no respeito pelos direitos humanos e na defesa da paz, seja na Tunísia, no Egito, na Líbia ou em qualquer outro país. Mas não é isso que se está a passar do que é exemplo triste a situação de Lampedusa. São urgentes medidas sérias, medidas de solidariedade, medidas que ponham cobro a esta tragédia. E queria aqui chamar especial atenção, Sra. Comissária, para a situação das mulheres imigrantes, a quem é necessário garantir o direito ao seu próprio passaporte e autorização de residência, o que também é importante para combater o tráfico de seres humanos, sobretudo mulheres e crianças, a que se deve associar o apoio à reinstalação dos refugiados. E, por último, o desafio à Comissão para que reveja quanto antes a Diretiva do Retorno, diretiva que é contra os imigrantes que fogem da guerra, da fome, da miséria e que apenas querem ser felizes com as suas famílias e que merecem a nossa solidariedade. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. É espantoso, mas revelador dos caminhos que esta União Europeia está a seguir, que os principais porta-vozes do Conselho e da Comissão tenham aqui ignorado a crise social grave que se vive em diversos países da União Europeia, designadamente na zona euro. Onde estão as respostas para os cerca de 100 milhões de pessoas em situação de pobreza nesta União Europeia, dos quais seguramente mais de 20 milhões são trabalhadores de baixos salários e trabalho precário, o que contribui para os lucros dos grupos económicos e financeiros escandalosamente altos? Onde estão as respostas para os cerca de 25 milhões de desempregados, dos quais a maioria é mulheres e jovens a quem é negado um presente digno e a possibilidade de construir um futuro que permita assegurar a própria evolução dos nossos países? Mais uma vez, a única preocupação das decisões do Conselho foi a defesa dos interesses dos grupos económicos e financeiros, com maior centralização do poder político para facilitar maior concentração e acumulação do poder económico. E tudo isto para, em nome da crise, pôr em causa direitos sociais e laborais, aumentar a exploração de quem trabalha e agravar dependências de países de economias mais frágeis como Portugal. Muito obrigada, Sra. Presidente. A experiência já demonstrou que não há qualquer equilíbrio entre concorrência e defesa dos direitos sociais e laborais. O que temos hoje é que, em nome da liberalização do mercado único, temos o avanço das privatizações
temos o avanço de desemprego, do desemprego que isso criou, de mais trabalho precário e, em muitos casos, de piores serviços prestados aos consumidores. Há imensos exemplos, incluindo no meu país, Portugal, com as liberalizações que avançaram nos transportes, nos correios, nas comunicações, onde hoje os serviços são piores, o emprego é menor e o trabalho é mais precário. E por isso nós dizemos, é importante que se defenda a cláusula social em todos estes processos. A grande questão é que ela não é cumprida. E não é cumprida nem pelos governos, nem pela própria Comissão, nem pelo Conselho, como as deliberações do Conselho de 25 de março tornaram muito claro. Muito obrigada. Sr. Presidente, continua preocupante a situação de guerra civil na Costa de Marfim, com a paralisação económica do país e com a muita violência que atingiu a população e que se transformou numa crise humanitária. É tempo de pôr cobro a isto. Sabemos que há razões antigas para a situação grave que ali se tem vivido, com destaque para a pobreza e as desigualdades sociais que ali deixaram, quer o colonialismo antigo, quer os planos de ajustamento estrutural impostos há anos pelo Fundo Monetário Internacional. Mas estes últimos 4 meses de desgraça que se seguiram às eleições mostram como é lamentável que a comunidade internacional, incluindo a União Europeia, não tenha usado suficientemente a via diplomática para uma solução pacífica e política da crise. É lamentável também neste quadro o papel da França, que interveio militarmente em vez de insistir na via diplomática. E assim insistimos no fim da guerra e da violência de todas as partes e apelamos a que a União Europeia haja nesse sentido. Senhora Presidente, sabemos que as mulheres têm participado ativamente nas revoltas das populações que reivindicam mais democracia, direitos e liberdades no norte da África e no Médio Oriente, mas sabemos também que fazem parte de uma prática generalizada e sistemática a violação e a escravatura sexual, que são reconhecidas como crimes contra a humanidade e crimes de guerra pela Convenção de Genebra. Neste âmbito, são alarmantes as notícias que vão surgindo, seja da República Democrática do Congo, seja do Egito, da Líbia e de outros países onde há conflitos armados e guerra. Por isso, insistimos em ações diplomáticas eficazes que se oponham vigorosamente à utilização de agressões sexuais, intimidação e perseguição das mulheres no norte da África e no Médio Oriente e em qualquer outro lado. Salientamos igualmente a importância de reconhecer o papel das mulheres nas revoluções e insistimos na necessidade de garantir os seus direitos, incluindo a participação nas novas estruturas democráticas, jurídicas, económicas e políticas dessas sociedades, pondo fim às discriminações seculares de que as mulheres têm sido vítimas. Muito obrigada.